Onde alocar a reserva de emergência? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Vou dividir com você onde eu aloco minha reserva de emergência, onde eu aloco a reserva de emergência dos meus clientes. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, eu só vou dividir com vocês os ativos, né? E mostrar para vocês os ativos que possivelmente podem ser usados aí como reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência precisa ser alocada em ativos que tenham o menor risco possível, ou seja, baixo risco, e uma alta liquidez, ou seja, você precisa ter acesso a esse recurso no prazo mais curto possível, ok? A reserva de emergência, ela pode ser utilizada também como reserva de oportunidade, né? Porque você pode utilizar ela para aproveitar alguma oportunidade que surge no mercado e também como caixa, certo? Então, para fazer rebalanceamentos, para fazer os aportes e momentos ali e tudo mais, então você pode utilizar a sua reserva de emergência, né? Barra caixa, para isso. A reserva de emergência ela tem que contemplar pelo menos, tá, no mínimo 6 meses dos seus gastos mensais, ou seja, se você gasta R$ 3.000 por mês, você precisa ter pelo menos 6 vezes isso lá na sua reserva de emergência para daí sim começar a investir em outros tipos de ativos, e isso é um erro muito comum que os investidores fazem, porque começam a investir em outras classes de ativos, às vezes até ações, fundos imobiliários, algo nesse sentido, antes mesmo de constituir a sua reserva de emergência, certo? Então, 6 vezes os seus gastos mensais. Ok, pessoal? A reserva de emergência serve basicamente para emergências, como o próprio nome diz. Então, vamos supor que você bate o carro e precisa pagar a franquia do carro, estraga o eletrodoméstico dentro de casa, por exemplo, uma geladeira, um fogão, algo nesse sentido que você não possa ficar sem. A reserva de emergência serve para suprir esse gasto, certo? Se for o caso, né? Ou então, ajudar um familiar que esteja passando por uma situação de saúde, ou você mesmo, se tiver alguma situação de saúde, né? Odontológica, médica, um exame, alguma coisa de emergência que surja, né? De última hora e você precisa utilizar daquele recurso ali que, lembrando, de novo, né, precisa estar seguro e precisa ser altamente líquido, ou seja, você tem que ter disponibilidade daquele capital em qualquer momento, certo? Mas então, onde deixar a reserva de emergência? Aqui na Musa, nós deixamos o recurso de reserva de emergência, eu deixo o meu recurso de reserva de emergência também em caixa, em fundos DI, que são fundos que investem basicamente em títulos públicos, né? O Tesouro Selic, que é o título mais seguro do mercado financeiro brasileiro, e esses fundos então têm liquidez no mesmo dia, dependendo da hora que você mandar a ordem, ou até no máximo no dia seguinte. Eles vão ter uma taxa de administração bem baixa, ou na maioria das corretoras a taxa é zero, né? E você tem facilidade ali de investir, desinvestir e tudo mais. Então, na XP, você pode usar o Trend DI Simples, que é o fundo de investimento da XP, né, da família Trend ali, que é da gestora XP, para guardar ali o seu recurso de reserva de emergência. No BTG Pactual tem o BTG Tesouro Simples. Então, os fundos DI, eles são ou tem o nome DI na designação, né, DI referenciado DI ou algo nesse sentido, ou então ele tem o nome simples, né, FIRF Simples, Tesouro Simples ou algo nesse sentido. Tesouro Selic também, na Warren, é o Warren Selic, o nome do fundo que é utilizado, né, com essa finalidade, que utiliza essa política de investimento especificamente. Então é um fundo com risco muito baixo, com liquidez alta, que investe majoritariamente, né, ou somente em títulos públicos do Tesouro Selic, e você pode descobrir isso lendo o prospecto do fundo. Outra alternativa, então, de guardar sua reserva de emergência são em fundos de crédito privado, mas somente aqueles que têm uma liquidez alta, né? Uma liquidez curta, no caso, que tem poucos dias de liquidez, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou em até 4, 5 dias ali, que também é muito fácil de se planejar em caso de uma emergência, ou se passou o gasto do cartão naquele mês, passou um pouquinho dos seus gastos normais, você saca da reserva e faz o pagamento do cartão. Os fundos de crédito privado, né, eles têm a designação CP no nome, né, ou vai estar escrito explicitamente crédito privado, ou ele vai ter CP no nome. Então, existem diversos fundos da Capitânia, da Esparta, do Decoval, né, Banco Decoval, também, que tem praticamente todas as corretoras, você pode utilizar. Esses fundos, eles têm liquidez em D+1, D+4, no caso do Decoval. São fundos que investem praticamente, às vezes, mais da metade em Tesouro Selic e uma pequena parte em crédito privado. Crédito privado são certificados recebíveis imobiliários, recebíveis do agronegócio, são debêntures de grandes empresas ou algo nesse sentido. Então, são fundos que ele tem um risco um pouco maior que um fundo de Tesouro Selic, por exemplo, um Trend DI, por exemplo, mas ele tem a maior parte da alocação dele também está em títulos públicos da mesma natureza ali, né? Tem uma liquidez curta, certo? Tem que atentar porque existem fundos de crédito privado que têm uma liquidez longa, então de 32 dias, de 45 dias,
e isso não serve para reserva de emergência. A terceira alternativa é o próprio Tesouro Selic, você ir lá no Tesouro Direto e adquirir o Tesouro Selic, que, como eu falei, é o título público aí com o menor risco do mercado financeiro brasileiro. Então, se compra aquele título, ele é atrelado à taxa Selic, ele vai remunerar Selic mais uma pequena porcentagem ali, certo? E aí tem liquidez diária, você pode vender esse título a qualquer momento. Essas três formas de investimentos, então, fundo DI, ou Selic, ou Simples, enfim, esse tipo de fundo, o fundo de crédito privado, né, o fundo de renda fixa crédito privado voltado para a caixa, então, que vai ter uma liquidez curta, e o Tesouro Selic, essas três modalidades, né, esses três tipos de investimentos, têm alíquota regressiva do imposto de renda de acordo com o prazo. Então, até 6 meses é 22,5% sobre o rendimento, de 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano a 2 é 17,5% e acima de 2 anos a alíquota cai para 15%. Então, todas essas três formas de investimentos têm imposto de renda sobre o rendimento com a alíquota regressiva, tabela da alíquota regressiva. Uma quarta forma de investimento que nós também utilizamos aqui é LCI, né? Então, letras de crédito do agronegócio ou imobiliários, né? O LCI ou LCA, que também tem à disposição nas plataformas de corretora, também tem nos bancos, né? A diferença é que esses títulos são isentos de imposto de renda e por isso eles vão ter uma rentabilidade um pouco menor do CDI, por exemplo, uma LCI ou LCA com 90% do CDI. Ele é melhor ou pior que um título que remunera 100% do CDI, ou um CDB, né? Uma conta remunerada, algo nesse sentido? Ele acaba sendo melhor, porque, como eu falei, o rendimento vai ser tributado em pelo menos 15%, né? Dependendo do prazo. Se o título tiver uma rentabilidade de 90% do CDI, quer dizer que ele vai render, né? Isso a gente tem como calcular, ele vai render mais que um CDB que remunera 100% do CDI, ou mesmo um fundo Selic, um tesouro simples, um fundo DI, ou algo nesse sentido, tá certo? Então, LCIs e LCAs que tem que obrigatoriamente ter liquidez diária, né? Como eu falei, a reserva de emergência você precisa ter acesso a ela a qualquer momento, sempre que precisar. Então não faz sentido a gente ter esse recurso imobilizado. Então LCI e LCA também são boas formas, desde que a rentabilidade seja de pelo menos 85% do CDI, certo? E obrigatoriamente com liquidez diária. Então, esse era basicamente o vídeo de hoje. Lembra de se inscrever no canal se você gostou do conteúdo, marcar o joinha se gostou desse vídeo. Pode escrever aqui embaixo, mandar alguma dúvida, né, se você tiver. E também se quiser falar, né, onde está investindo a sua reserva de emergência, pode dividir com a gente, tá certo? Então, essas são basicamente as 4 formas de investimento para reserva de emergência e caixa, né? Então, fundo DI, fundo Tesouro Simples, Tesouro Selic, ou enfim, as diversas nomenclaturas que se usa para esse tipo de fundo, os fundos de crédito privado com alta liquidez, né? Ou seja, que tem liquidez D+1 até D+4 ali, o Tesouro Selic propriamente dito, né? Então o título de menor risco do mercado financeiro brasileiro e também LCIs e LCAs com liquidez diária, certo? Então tem que atentar que a liquidez seja diária, né? Que tenha liquidez a qualquer momento que você queira resgatar ou vender aquele título ali no mercado para utilizar a sua reserva de emergência. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo.